Boa noite. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a honra e glória do nome do Senhor, em nome dEle, no nome dEle, para juntos aprendermos um pouco mais do Senhor, louvar e agradecer por todas as coisas que Ele tem feito, realizado em nossas vidas, pela paz, pelo amor, pela esperança que Ele tem colocado em nossos corações. Quero também cumprimentar o povo do YouTube, aqueles que possam futuramente aí estar me ouvindo. Eu desejo que a paz de Deus esteja sempre no teu coração e que o amor e a graça de Maria sejam sempre contigo e com tua família. Que o Espírito de Deus possa iluminar a vida de todos nós. Vamos dar continuidade nessa noite nos nossos estudos. Agora estamos caminhando já em Atos dos Apóstolos, com o objetivo de chegar em Apocalipse. Começamos há um tempo atrás, lá em Gênesis, e hoje vamos aprender um pouco mais. Vamos dar início, começando as nossas orações iniciais como de sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Deus, nessa noite nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor, louvar e exaltar o teu nome, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de juntos estarmos aqui. Quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, como dizia no início. Agradeço pela nossa casa, nossa família, pelos nossos filhos, por tudo que temos, somos e fazemos. Queremos nessa noite dar um avanço na fé, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados em nome de Jesus, nosso Senhor, e que o Senhor possa enviar o Espírito de sabedoria sobre cada um de nós nessa noite. Abra o nosso coração, o nosso entendimento nessa noite, para que possamos aprender um pouco mais do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Estenda essa unção, essa graça sobre todos aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Em nome de Jesus, que cada um, que todos aqueles que possam ouvir esta pregação desta noite, possa crescer em conhecimento, em sabedoria e em graça de Deus. Quero oferecer a pregação desta noite, tudo que estaremos fazendo aqui, as orações, o louvor, oferecer a Deus pelo povo que está em guerra, o povo de Israel, o povo da Palestina, o povo lá da Rússia, da Ucrânia, todos aqueles que estão em situação de guerra. Nós oramos nessa noite intercedendo por esta gente. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tantos pais de família, tantas famílias, agora que perderam os seus bens, perderam suas casas, muitos perderam até a própria vida, e aqueles que não perderam, mas estão sem direção, sem direcionamento, sem saber para onde ir e para onde é essa altura do campeonato. Que a tua misericórdia possa alcançar a vida desta gente, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.
podemos nos assentar e vamos dar continuidade nos nossos estudos. Nós estudamos da vez passada, iniciando ali em Atos, capítulo 2, 1 e 2, fomos falando, fomos dando início ali ao Espírito, ao mover do Espírito, em uma situação de coragem que ele começou a agir em Pedro, e nos demais, em Pedro, João, Tiago, e nos demais apóstolos. E justamente o tema da pregação hoje é Espírito de coragem. E vamos dar início, conforme eu passei para vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. 4:23 de Atos dos Apóstolos. Espírito, vem ficar aqui, ó Espírito de Deus, vem ficar aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Atos 4:23. Acharam? Amém? Amém. Ok. Vai estar 4:23, sim. Se nós pegarmos, só para recapitular, para a gente dar sequência, que estamos estudando, afinal, em detalhes, né? Só para a gente recapitular, vocês se lembram que nós falávamos de Pedro, que era medroso, covarde e que havia negado Cristo, antes do Espírito Santo. E depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele recebe o Espírito Santo, agora então ele ficou destemido e corajoso. E agora então no Espírito Santo ele passou a ter coragem e a testemunhar o Cristo diante das autoridades, diante do Sinédrio, diante do grande conselho, diante de tudo e todos, ele passou a testemunhar, destemido. Amém? Amém. E a gente recapitulando aí o 4:19, perdão, vai no 4:19, volte um pouquinho para trás. Os homens estavam pressionando 18. As autoridades estavam pressionando ele, né? E no versículo 18 diz assim: chamaram-nos e ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Respondeu-lhes Pedro e João: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui vale lembrar que além do espírito de coragem, nesse início desse estudo dessa noite, nós vamos entender que existem várias formas da gente ter a inspiração do Espírito Santo em nós. Digamos assim, ter a unção do Espírito. E no início do estudo desta noite, nós vamos estar estudando justamente uma das formas que a gente pode ter a inspiração de Deus, a unção do Espírito Santo sobre nós. Amém? Amém. E já começando aqui, percebe que os homens quiseram proibir ele. E ele falou: julgai vós mesmos, se é mais importante obedecer a vós, aos homens, do que a Deus. Então, no versículo 23, aí os homens, no 22, eles então ameaçaram, vamos pegar o 21, né? Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pois já passava dos 40 anos o homem a quem se realizava esta cura. Toda essa pressão era devido, vocês se lembram que
tempos atrás aí eu fiz uma pregação fora do estudo, até falei que era uma pregação aleatória, né? Aleatória, fora daquilo que a gente estava estudando. E foi justamente Atos capítulo 3, onde Pedro e João estavam no templo, tinha um deficiente sentado no templo Formosa, e Pedro foi lá, tocou nele e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e o homem foi curado. E é justamente devido a essa cura que começou essa grande perseguição, essa grande perseguição aí sobre os apóstolos. E agora então eles fizeram essa pressão neles e soltaram eles. No versículo 23, agora sim: postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhe tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Isso foi falado porque o povo agitava no sentido de faziam motim, aglomerações para perseguir, para prejudicar Jesus. E agora que Jesus foi crucificado, agora as autoridades e o povo se agitavam tal em perseguição aos apóstolos. E é interessante que uma vez um familiar meu perguntou assim para mim: mas a Bíblia não foi o homem que escreveu a Bíblia? Não foi uma gráfica natural, humana aí, de uma pessoa humana que imprimiu a Bíblia? Né? E não foi o homem que escreveu. Quem escreveu a Bíblia? Não foi o homem? Falando assim, que não tinha razão para acreditar na palavra de Deus, para acreditar na Bíblia, porque foi um homem que escreveu. Veio de uma gráfica como se fosse um livro qualquer. Acontece que quando esses homens estavam orando, eles disseram no versículo 25: vós que pelo Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, vosso servo, dissestes. Então tudo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, é o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo, que revelou não somente a Davi, e Davi escreveu os salmos, escreveu tudo que escreveu e passou ensinamento para o povo da época. Não somente Davi, mas desde lá do início, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, desde José do Egito, desde Moisés, e percorrendo cada profeta narrado aqui na Bíblia, cada nome de profeta aqui foi usado por Deus pela ação do Espírito Santo. Então toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é palavra de Deus e é inspirada pelo próprio Deus, ou seja, é o próprio Deus falando com o humano, falando conosco. É o que está dizendo aqui: vós que pela boca do nosso pai Davi, vosso servo, dissestes. Então assim também, assim foi com Isaías, com Samuel, com Jeremias, com Daniel, com Baruque, com Zacarias, com Ageu, com todos os profetas. E se entrar no Novo Testamento, os apóstolos Bartolomeu, Tiago, Pedro, João, Mateus e todos esses apóstolos, cada um, Paulo principalmente, também, né? Todos eles, é Deus falando por intermédio do homem, e foi tudo sendo escrito, e ficou a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não é um livro qualquer, não é o homem que fez, não é que o homem escreveu, o homem falou, não, é Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós temos que ter amor, carinho, respeito, apreço pela palavra do Senhor, pela Bíblia, por um estudo como esse. Pena que o povo não consegue aderir, o povo não consegue
Vou pegar só um pouquinho para entender o que eu quero dizer para vocês. Isaías 65, pode pegar aí. Isaías 65. O povo não consegue captar, não consegue entender. O povo está cego, surdo. Isaías 65. Ezequiel. Isaías 65. Versículo 1. Glória a Deus. Cadê o povo dessa comunidade? Cadê o povo desse bairro? Cadê o povo desse lugar? Cadê o povo católico? Onde é que estão aqueles católicos que estão nos bares, que estão por aí? Olha o que diz a palavra: mantive-me à disposição de pessoas que não me consultavam, ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, dizia eu, a um povo que não me invocava, que não invocava o meu nome. Estendia constantemente as mãos a uma nação indócil e rebelde. Diga misericórdia. Misericórdia. Vocês se acham que um estudo como esse, vocês se acham esse tempo que nós estamos aqui aprendendo, louvando, adorando a Deus de coração sincero e puro, eu e você e todos, você acha que Deus não se alegra com isso? Você não acha que isso é um momento de culto, de louvor e adoração a Deus? É adorar o Senhor em espírito e em verdade? E Deus não queria só eu e você aqui, não. Deus queria que mais pessoas. Ele se oferece. Eu ofereci-me pelo Espírito Santo, eu, você que estamos aqui e aqueles que poderiam estar aqui também, todos seriam tocados e todos estariam cheios da graça, porque Deus quer abençoar e Deus quer renovar a todos, mas o povo não quer. Mantive-me à disposição de pessoas que não me consultavam, ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, o Senhor está aqui, mas o povo não quer saber. Diga mais uma vez: misericórdia. Misericórdia. Agora chama o povo, faz uma festa na sua casa, compra um engradado de cerveja ou um barril de chope e chama o povo para ver. Ou faz isso em qualquer lugar e chama o povo para você ver se o povo não vai. Agora chama para rezar, chama para ir para uma oração, chama para ir para uma vigília, chama para vir fazer um estudo. Mas o Senhor já deixou avisado. Se 2 ou 3, ele sabia que não era 1000 ou 2000. Ele falou: se 2 ou 3 se reunirem no meu nome, aí estou eu no meio deles. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mais uma vez eu digo para você, que você é escolhido, irmão, irmãs. Vocês são, eu também sou, somos escolhidos de Deus. Amém? Amém. Diga assim: Senhor, Sim, Senhor. eu creio, e eu vou buscar mais Eu vou buscar mais a tua presença. a tua presença. Amém. Quatro, agora vamos para o 5. Eu passei para vocês 4, 5, 6 e 7, né? Agora vamos para o 5. Qual que é o versículo que eu passei para vocês? Alguém tem aí? 17. Atos dos Apóstolos 5, 17? Isso mesmo. Falando do Espírito Santo, tudo isso para termos intimidade, conhecimento, aproximação com o Espírito de Deus. Quando eu e você temos aproximação com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus conduz a nossa vida, nos inspira. Levantaram-se, anúncio na perseguição. Levantaram-se então o sumo sacerdote e os partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja. Grava essa palavra, inveja. Agora diga: está amarrado. Amarrado. Em nome de Jesus. Todo espírito de inveja. E deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-no na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Disse-lhes: ide e apresentai-vos no templo e pregai ao povo a palavra desta vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, em meio
devido à inveja, e em meio a essas perseguições, nós vamos daqui a pouco entender a situação. Eu quero frisar o estudo de hoje em Estevão. Surge um personagem, um irmão, chamado Estevão. Mas antes, ainda no 5, versículo 28, 5:28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram. De novo eles falam: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Agora vem comigo no versículo 31. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunha, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Uma das formas, você entendeu? A obediência, uma das formas da gente ficar cheio do Espírito Santo, é a gente ter um capricho na nossa vida, e para isso vai exigir renúncia de cada um de nós, e muita renúncia. É a gente ter um capricho de obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, versículo 32, deste fato nós somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Aí tem gente que vive o dia todo com o terço na mão, tem gente que vive rezando o tempo inteiro, mas não obedece. Tem gente que se envolve em tudo, mas não obedece a Deus. E é tão fácil. Se a gente, uma das grandes formas, tem várias formas, tem o jejum, tem penitência, tem o estudo da Bíblia, tudo isso faz com que nós tenhamos a inspiração do Espírito Santo, nós tenhamos uma grande unção do Espírito Santo sobre nós. Mas a grande forma, e eu considero a grande forma da gente ter uma grande unção do Espírito Santo nos inspirar, é a gente procurar obedecer a Deus em tudo que nós fazemos na vida. Não adianta você ficar rezando a vida inteira, você ir para tudo quanto é lugar, você participar de tudo quanto é movimento, tudo quanto é grupo, você ir num lugar onde o povo está lá com som, com tudo quanto é coisa, daquele barulhão. Espírito Santo, se você não obedecer a Deus, não vai ter unção do Espírito. A unção do Espírito é quando na minha própria vida, no dia a dia, você, nós, eu, você e nós, no dia a dia, a gente, nas coisas mais mínimas, a gente procurar obedecer a Deus. Eu não vou fazer isso, porque isso o meu Deus não aprova. Eu não posso fazer isso, então eu não posso enganar, eu não posso trapacear, eu não posso correr, eu não posso mentir, eu tenho que obedecer a Deus. Agora eu vou fazer isso, porque isso Deus quer, Deus aprova. Então a gente começa a obedecer o Senhor. Agora rezar, precisamos sim, precisamos ir na igreja. A missa é o centro da vida do cristão, é a Eucaristia. Do cristão católico é a Eucaristia. Tudo é necessário, mas se a gente não obedecer a Deus, não adianta nada. Não adianta nada você rezar e você viver no pecado, você viver fazendo as coisas. Então, quando se obedece a Deus, quando renuncia a si mesmo para seguir o Senhor, e agora, uma vez que eu vou seguir o Senhor, é Ele que vai ditar as regras, como que eu vou viver na minha vida, e quando eu me submeto a Ele, que Ele é o Senhor, eu sou súdito, Ele é o Rei da Glória, então agora o Espírito Santo vem sobre mim, sobre você, sobre o ser humano, e conduz, inspira o Espírito Santo. E a vida da pessoa nunca mais passa a ser a mesma. Isso aconteceu com cada um de nós aqui. Não é verdade o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É a mais pura verdade. Se nós não nos esforçássemos para obedecer a Deus, você acha que nós estaríamos no estado de graça que a gente vive
no estado de paz, de conhecimento, de serenidade, de sabedoria? Jamais. Jamais. No passado nós desobedecíamos a Deus fazendo tudo o que fazíamos. Vocês já me contaram já situações da vida de vocês, vocês sabem a minha história praticamente de cor. Obedecer a Deus é uma das grandes formas de ter a inspiração do Espírito Santo, de ter, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Agora, em meio a esse barulho, nesse cenário de dificuldade, de medo, de perseguição, e o Espírito de Deus encorajando esses homens, para começar, desde o início eles estavam trancados, com medo dos judeus. Estavam trancados no cenáculo em Jerusalém. E a perseguição era ferrenha. Em meio a essa perseguição surge esse irmão chamado Estevão. Por que surgiu esse cidadão? No capítulo 6, versículo 1, naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam o que tinham e faziam, era uma equipe, eles eram um grupo, então ninguém passava necessidade e ninguém tinha nada sobrando, eles tinham tudo em comum e era dividido. Só que houve essas conversas de que os gregos começaram a relatar que as viúvas deles então estavam sendo negligenciadas, ou seja, não estava recebendo aquilo que era necessário, aquilo que precisava receber. Por causa disso, na distribuição diária, versículo 2, por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonamos a palavra de Deus para administrar. Eles estavam preocupados em anunciar, em pregar a palavra, então não tinha como eles ficar administrando ali, coordenando aquelas pessoas, a divisão dos bens, a partilha. Então tinha que ter pessoas para isso, e eles tinham que continuar a missão de pregar a palavra. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregamos deste ofício. Não atenderemos sem cessar, nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a todos na reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Bárnabas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes oraram, impondo-lhes as mãos. Outra forma de receber o Espírito Santo, sobre a imposição de mão. Moisés impôs a mão sobre Josué, Josué recebeu o Espírito Santo. Aqui está dizendo que eles agora receberam um cargo, então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. E agora o versículo 7. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava consideravelmente o número dos discípulos, lá no início da igreja, em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderiram à fé. E em meio desse cenário, versículo 8, Estevão, cheio de graça e de fortaleza, fazia grandes milagres, prodígios entre os povos. Mas alguns da sinagoga, aqui é inveja, chamado dos libertos, dos sirinenses, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não poderiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que o inspirava. Então Estevão estava cheio do Espírito Santo, e aqui vale lembrar que
quando eu e você temos o Espírito de Deus sobre nós, o Senhor nos capacita, o Espírito Santo nos inspira. Da mesma forma que com Estevão, que ninguém poderia competir com ele, ninguém poderia disputar com ele, não poderiam, porém, versículo 10, não poderia também resistir à sabedoria e ao Espírito Santo. Então a gente, no Espírito Santo, a gente sempre vai ter um argumento. Quando as coisas quererem se complicar, alguém querer discutir com a gente, quando alguém te levar na justiça e você agir com a justiça, com a honestidade, com a verdade, o Espírito Santo vai te inspirar e você vai terminar ganhando certas questões, tudo que você se envolver, porque o Espírito Santo nos inspira. Se colocar a gente para falar com autoridades, seja religiosa, seja autoridades civis, seja autoridades da lei, então a gente vai ter argumento, porque o Espírito Santo nos inspira e ninguém pode se pôr em questionar a gente. Talvez pessoas de outra denominação, de outros movimentos, de outras religiões e tal, a gente sempre vai ter um argumento, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, então ninguém pode disputar, ninguém pode vencer. Amém? O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Só que isso também não é para a gente sair por aí arrumando, discutindo, questionando as pessoas e tal, não. Na hora certa, do jeito certo, a gente dá a palavra certa. Já aconteceu bastante isso comigo. Aí você dá a palavra certa, na hora certa, às vezes a pessoa fala um monte de coisa, fica quietinho e tal, sai de pé. Numa outra ocasião, numa outra hora, aí eu tenho a oportunidade de falar, meu amigo, meu irmão, o negócio é assim, agora. É isso mesmo, irmão, você está certo, glória a Deus. Então a gente tem que ter discernimento para tudo na vida. Amém? Amém. Tá, aí o que aconteceu? Aí, no versículo 11, então subornaram eles com inveja de Estevão, não puderam vencer ele tinha argumento, e então subornaram alguns indivíduos para que dissessem que tinham ouvido proferir palavras de blasfema contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Está vendo? O que o povo inventaram? Levantaram uma calúnia para prender, para prejudicar Estevão. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo. E eles, por inveja, tudo isso era inveja desse povo que não fazia parte do grupo. Versículo 15. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante a de um anjo. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Deus revelou para todos os que estavam ali, as autoridades, o conselho, o sacerdote, o sumo sacerdote, todas aquelas autoridades, que fixaram nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante a de um anjo. Deus revelou para tudo e todos que Estevão era inocente. Os homens viram, espiritualmente, os homens viram o rosto dele como anjo. Deus revelou que ele era inocente, que ele não devia nada. E o povo levantaram uma grande calúnia contra ele, dizendo que ele havia blasfemado, que ele havia falado isso, como nós temos aqui. Embora Deus revelou para o povo, mas o povo não quis nem saber. O povo é desobediente, por mais que Deus mostre o caminho, por mais que Deus mostre a verdade, por mais que Deus revela, o povo quer fazer o contrário. Diga misericórdia. Misericórdia. E quem era esse povo? Era justamente o povo de Israel. Eram os católicos da época, eram os cristãos da época, os crentes da época. Era o povo de Deus.
Era o sumo sacerdote, eram os sacerdotes, eram as autoridades, eram o sinédrio, tudo o povo judeu. Mas o povo de Deus não queria saber. Deus revelou para eles. Eles viram o semblante de Estevão como se fosse um anjo. Quer dizer, inocente. Deus falou, olha, ele é inocente, ele não deve nada. O que o povo fizeram? Discurso de Estevão. Isso aqui é tremendo. Aí Estevão, que ele tinha sido escolhido para poder, você lembra aqui que nós temos aqui atrás? Ele junto com os outros e tal, foram escolhidos para poder dar assistência lá, para a viúva, para a repartição dos bens e tal. E agora aqui, inverte as coisas, agora aqui ele faz uma grande pregação. Discurso de Estevão. Eu não sei se vocês leram, pedi para vocês lerem o capítulo 7. E aí ele começa discursando, fazendo uma pregação, e ele começa lá de Abraão. Ele começa falando de Abraão, no versículo 3. Disse-lhe, sai de teus pais, de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Deus falando para Abraão. Agora aqui, Estevão, no Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, ele está narrando isso para todas as autoridades e todos aqueles que estavam ali. Vale lembrar que quando Deus fala isso para Abraão, saia do meio do teu povo, saia dos teus pais, da tua parentela, não significa que nós temos que abandonar os nossos parentes, nossos familiares, nossos pais, não. Sai hoje espiritualmente. Se o teu familiar, a tua parentela, o teu povo, se de repente eles não aderem ao projeto de Deus, eles permanecem, muitos amigos, muitas pessoas que, do meu convívio do passado, amigos, então muitas pessoas que permanecem na situação de bebedeira, de vícios, de coisas erradas, de mentiras, de prostituição, de dinheiro ilícito, de tantas coisas. Então eu não quero dizer que eu tenho que abandonar as pessoas. Sai do meio disso, sai do pecado, sai disso que eles estão fazendo, não pratica isso, viva diferente. É o que está dizendo a palavra. Saia do meio do teu povo. Agora eu tenho que abandonar o meu povo tudo, não, Senhor. Eu tenho que amar o meu povo, eu tenho que estar junto com o meu povo. Agora, se tem pessoas que estão cometendo pecado, eu não vou cometer pecado, pelo contrário, eu vou ser a luz, eu vou fazer a diferença. Amém? E aí, Estevão continua pregando e falando, e aí a pregação dele é longa. Ele falou de Abraão, falou de Isaac, de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, falou de José do Egito, que no versículo 9, José do Egito foi perseguido, a inveja de novo. Versículo 9, os patriarcas, quer dizer, os patriarcas são os filhos, além de Abraão, Isaac e Jacó, agora os 12 filhos de Jacó, que formou as 12 tribos de Israel, que formou o povo de Deus. E então foram tendo filhos e mais filhos, e aí estendeu, como Deus havia prometido, que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e o grão de areia na praia do mar. Mas tudo nasce de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve os 12 filhos, que formou as 12 tribos, e aumentou esse povo a ponto que quando foram libertados do Egito, eles chegaram em 75 pessoas, que José do Egito mandou buscar Jacó com os irmãos dele, né? Com os filhos de Jacó, era 75 pessoas. Quando eles saíram de lá, era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, diz a palavra de Deus. Aumentou. E Estevão, pregando sem a palavra na mão, sem o pergaminho na mão, ele tinha tudo isso no coração, na mente. O Espírito Santo lembrava ele todas as coisas. E ele foi narrando toda a história do povo de Israel, desde Abraão até o Egito, a saída do Egito. E aqui, no versículo 9, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas tribulação, e deu-lhe a graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Amém? Amém.
Isso Estevão pregando. Fez uma pregação tremenda, contou toda a história do povo de Israel, desde a origem, desde Abraão, que foi escolhido Deus, nosso pai na fé. Ele começou por lá e foi narrando tudo o que aconteceu. No versículo, por exemplo, no versículo 23, versículo 23. Quando completou 40 anos, veio à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia injúria, matando o egípcio. Isso aqui nós já sabemos dessa história. O egípcio estava judiando lá de um servo do povo de Israel. O Moisés foi lá e matou o camarada lá e livrou ele daquele sofrimento. Depois tinha dois irmãos israelitas ali discutindo um com o outro, brigando, e aí Moisés chegou e falou: olha, parem com isso, vocês são irmãos, vocês não podem se ofender e tal, se matarem e tal. Ele falou: não, mas aí você quer fazer com nós o que você fez com o outro? Quem é você, né, para nos corrigir e tal? Quem levantou você como nosso guia? Falou lá um monte de besteira lá, e aí ele fugiu, Moisés fugiu. Versículo 44. A arca da aliança esteve com nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que o fizesse, conforme o modelo que tinha visto. Só para entender que Estevão falou da arca da aliança, falou de Moisés, narrou essa história aqui que aconteceu lá no princípio, quando Moisés fugiu para Madian. Depois de ele ter pregado da maneira que ele pregou, certinho, narrou toda a história, o que Deus queria, qual que era o projeto de Deus, qual que era o plano de Deus. Quando ele acaba de fazer essa pregação, no finalzinho ele dá uma dura, ele é firme, ele é duro na sua pregação, ele chama a atenção do povo. Versículo 51. Claro, e não poderia ser diferente. Ele, cheio do Espírito Santo, cheio do espírito de coragem, já estava no Sinédrio, sabia que estava sendo perseguido, já tinham levantado calúnia contra ele. Deus havia revelado para o povo que ele era inocente, e ele mantinha sempre a posição dele. No versículo 51, depois de ter pregado, ele diz assim: homens de dura cerviz e de coração e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, que é Jesus, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Ele dando dura no povo. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não as guardastes. Entenderam? Entenderam como que uma pessoa no Espírito Santo, como que ela tem que pregar? Ela tem que ensinar o caminho de Deus, ensinar a regra de Deus, a lei de Deus, e se tiver alguma coisa errada, ela tem que denunciar. E não pode ter medo. E foi o que Estevão fez. Ele deu uma dura no povo. Homens de dura cerviz e de coração e ouvidos incircuncisos. O que é coração e ouvido incircunciso? A circuncisão, nós sabemos que era uma marca de Deus, que separou o povo, e aquele povo tinha que ser circuncidado. Abraão foi circuncidado, e no mesmo dia que Abraão foi também Isaac, no mesmo dia. Circuncisão significa: esse agora pertence a Deus. Então aquela pessoa era uma pessoa pertencente a Deus. E quando Estevão está dizendo que o homem era de dura cerviz e de coração e ouvido incircunciso, significa que nem tinha o coração e nem tinha os ouvidos para Deus. Era incircunciso. Se fosse circunciso, circunciso é aquele que é de Deus. Mas eles tinham
o coração e o ouvido de pagão. E o povo não vai gostar disso. Por que o povo não vai gostar? Porque o povo se considerava povo de Deus, povo eleito, povo escolhido. Mas o povo não tinha coração em Deus, nem os ouvidos para ouvir e obedecer o que Deus manda. O povo queria viver do seu jeito, e o povo perseguia realmente os apóstolos. Os pais deles significa os antepassados desses israelitas agora, no momento aqui de Jesus. Todos tinham perseguido os profetas, tinham maltratado, tinham matado, e agora o povo estava com o mesmo comportamento. É onde que Estevão dá dura. Homens de dura cerviz e de coração e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistes o Espírito Santo, como procederam vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não as guardastes. Ele foi duro. O que aconteceu? Quando se ouve a verdade, o povo se revolta. E o povo invejoso, que tudo isso narramos a história da inveja, pior ainda, morrendo de inveja de Estevão, não puderam vencê-lo, porque ele tinha argumento, ele tinha palavra, porque Deus inspirava ele. Então agora, depois de ele ter pregado toda a história do povo de Israel, agora ele dá uma dura e diz que o povo é incircunciso, não tem coração, não tem ouvido para Deus. E da mesma forma que os pais desse povo perseguiram os profetas, eles agora perseguiram e traíram a Jesus. E Estevão chama eles de traidores e de homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não as guardastes. Ele foi categórico. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se todo pregador fizesse assim, o povo mudava de vida. Amém? Amém. Glória a Deus. O que aconteceu? Morte de Estevão, versículo 54. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangeram os dentes contra ele. O povo não quis nem saber que Deus fez o povo enxergar ele como um anjo. O rosto, a fisionomia, o semblante dele, no momento da acusação, o povo viu ele como um anjo. Deus revelou que ele era inocente, mas o povo não quer saber. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Sabe o que significa a palavra fitou o céu e viu a glória de Deus? Fitou o céu significa fixou, olhou fixo para o céu e viu a glória de Deus. Significa o homem aqui na terra, em meio às dificuldades, às tribulações, às angústias, em meio aos percalços da vida. Matou? Glória a Deus. Em meio aos percalços da vida, aleluia. Diga aleluia. Amém. Em meio aos percalços da vida, em meio às tribulações, o homem aqui na terra, como o homem se encontra, como eu me encontrei um dia, e como muitos já se encontraram no fundo do poço, aonde não tem mais recurso, não tem mais saída, não tem para onde ir. Se ele olhar para um lado tem barranco, se ele olhar para o outro tem barranco, se ele olhar para baixo tem lama, ele está perdido, está sem direcionamento, está angustiado, está sofrendo, está revoltado, está desesperançado, está sem esperança, tudo acabou, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais quem ajudar, não tem mais como resolver as coisas. Então o homem, no momento difícil, crucial da vida dele, o homem olha fixo para o céu
e aí ele vai ver a glória de Deus. Não aconteceu isso com vocês? Um momento difícil, irmão, você fixou o céu, você olhou para o céu e sabia que era de lá, é do alto, é lá aonde Enoque foi arrebatado, aonde Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, aonde Filipe foi arrebatado para outra dimensão, lá no alto. É de lá que nós temos que esperar, é para lá que nós temos que olhar, e quando nós olhamos fixo para o céu, então nós não podemos desviar os olhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça, irmãos e irmãs, você no YouTube, se você olhou para o céu, não mude a sua visão, porque Pedro mudou a direção, olhou para os lados e ele começou a afundar, e Jesus foi lá e pegou ele pela mão, e salvou ele, diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Uma vez que nós olhamos fixo para o céu, nós não podemos tirar nossa visão do céu. Não podemos voltar atrás. Não dá mais para enganar, para mentir, não dá mais para prostituir, não dá mais para viver no engano, na trapaça, não dá mais para se corromper. É olhar fixo para o céu. Estevão estava num momento difícil da vida dele ali, o povo tudo acusando ele, estavam esbravejando, arranjando os dentes. Ele entendeu que o povo estava todo mundo revoltado, assim como o mundo se revolta contra o cristão, todo mundo revoltado. Ele fixou o céu, ele fitou o céu, ele ficou com os olhos fixos para o céu, e só foi ele fixar o céu, ele viu a glória de Deus. Olha que interessante, ele não só viu a glória de Deus, e viu, versículo 55, mas cheio do Espírito Santo, Estevão fixou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Agora vamos comigo, Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos 16, 19. Diga glória a Deus, povo de Deus. Glória a Deus. Amém. Marcos 16, 19. Nosso tempo está tranquilo, eu vou esperar todos achar. 16, 19. Eu te digo, se tu rezares, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te digo, se tu parares, verás a glória de Deus, verás. Nós já vimos a glória de Deus, e nós vamos continuar com os olhos fixos nessa glória. Eu falei versículo 19, Marcos 16, 19. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Marcos está dizendo, e a Bíblia narra, e o credo diz, a oração do creio, que Jesus está sentado à direita. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Não sei se você deixou separado, mas vamos pegar Atos de novo. Atos 6, Atos 7, Atos 7. Interessante que Marcos está dizendo, e nós temos todo o nosso entendimento, Jesus é o nosso intercessor, ele intercede por nós por enquanto, entendam? Tem muita gente que não entende isso. Por enquanto, o Senhor ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele está sentado à direita do Pai, orando, intercedendo, enquanto o inimigo acusa,
os nossos pecados, nos leva a pecar, depois Ele acusa os nossos pecados, o Senhor Jesus, nosso intercessor, Ele está lá intercedendo. Por enquanto Ele está intercedendo, mas Ele vai voltar, e quando Ele voltar na segunda vinda gloriosa, Ele vai ser o justo juiz, Ele vai ser promovido, e aí Ele não vai ser mais intercessor. Aí chegou o dia do julgamento, e o tempo de se voltar para Deus, o dia da salvação, é agora. Este é o momento. Está escutando o povo do YouTube? O tempo de voltar-se para Deus, de arrepender, de converter-se ao caminho do Senhor é agora, enquanto o Senhor é advogado. Quando Ele voltar, não vai dar mais tempo. Ou quando nós morremos, já não vai dar mais para fazer mais nada. Já acabou. O tempo de mudar de vida é agora, que o Senhor é intercessor. Na segunda vinda Ele vai ser o justo juiz, Ele vai vir para julgar todas as nações. Ele vai separar as ovelhas do cabrito. Diga misericórdia. Misericórdia. Diga Senhor, Senhor, tenha piedade de mim. tenha piedade de E ajude-me, Senhor, e ajude a permanecer a permanecer em teus caminhos. em teus caminhos. Amém. Então Jesus está sentado à direita. Acontece que Estevão viu Jesus de pé à direita de Deus. Irmão, quando eu e você arrependemos do nosso pecado, quando nós na nossa tribulação, nas grandes dificuldades, quando nós olhamos para o céu, quando estamos passando por um momento difícil, num momento crucial de nossa vida, como eu vivi, como o irmão que está aqui viveu, como a irmã viveu, quando nós clamamos ao Senhor e quando nós olhamos para o céu, Jesus que está sentado, Ele se levanta e Ele fica de pé diante de Deus e mostra, fala lá, Pai, olha lá, está arrependida, está com o coração voltado, voltou-se para o Senhor, está precisando de ajuda, e o Pai manda o Espírito Santo, fala, vai lá, Espírito do Senhor, e ajuda aquele irmão, aquela irmã, ajuda aquele filho, aquela filha. Amém? Amém. O Senhor se coloca de pé. Estevão caiu de joelho, mas o Senhor estava de pé. Deixa eu falar para você, quando o homem se coloca de joelho para rezar junto de outro homem, na presença de outro homem, em oração, o homem vai rezar o terço, a mulher vai rezar o terço. Quando se coloca de joelho, ela fica pequena diante de outro homem, diante de outra mulher, mas fica grande diante de Deus. Estevão caiu de joelhos, diz a palavra. Versículo, eu vou repetir de novo, porque eu gosto de deixar bem frisado mesmo, para você não esquecer nunca. Amém? Amém. 55. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, diga aleluia, de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele viu o Senhor de pé à direita de Deus. O Senhor estava de pé, irmão, quando nós, na nossa dificuldade, quando nós nos voltamos verdadeiramente para o Senhor, Ele fica de pé para apresentar a nossa vida, as nossas necessidades. Ele apresenta a Deus Pai Todo-Poderoso. É por isso que o homem aqui na terra muda de vida e passa a ser um novo homem, e a mulher passa a ser uma nova mulher, e já não quer nem saber mais da vida que vivia, nem dos prazeres que tinha, nem do dinheiro que tinha, mas nada importa, encontrou a grande pérola, encontrou o tesouro mais valioso, vai e vende tudo que tem e fica com esse tesouro, ou seja, fica com Jesus Cristo, que Ele está de pé orando por nós. Versículo 54. Levantaram-se então um grande clamor, taparam os ouvidos, e todos juntos se atiraram furiosamente contra ele, lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram
os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Olha aqui, esse irmão aqui, você é meu irmão, teu irmão, esse nosso irmão aqui, é um exemplo, eu invejo ele, entre aspas, no bom sentido. Ele não pensou nem um segundo, ele falou: eu vou morrer, vão me apedrejar, mas o que eu disse está dito, eu não retiro nenhuma palavra. E ele ficou firme na posição dele, ele só fitou o céu, falou: esse povo vai me apedrejar, esse povo vai me matar. E ele ficou firme, é o grande mártir da igreja. Ele não retrocedeu nem um segundo. Foi como Jesus. Quando Jesus foi morrer por você, ele não pensou nem um segundo. Ele teve um coração valente e semblante firme, caminhou carregando a cruz, o povo chicoteando, falando, cuspindo, maltratando, e ele foi falando: não, eu vou morrer por eles, vou dar a vida por eles, eu vou morrer, mas eles vão ser salvos. Assim foi Estevão, assim tem que ser comigo e com você. O homem foi corajoso ao máximo, atingiu o cume da coragem. Ele podia muito bem contar uma história qualquer, podia muito bem deixar isso para falar: não, eu vou morrer, mas eu não vou falar a verdade, vou chamar a atenção dessa raça, deste povo, esse povo vai se revolver, sabe de tudo, o Espírito Santo estava nele. Mas ele não teve medo, morreu, e antes dele morrer ele disse assim no versículo 59: e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelho, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em consideração este pecado. E a estas palavras expirou, morreu. Irmãos, versículo 60. Posto de joelho, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Quando eu e você somos apedrejados, quando eu e você não somos entendidos, não somos aceitos, quando eu e você somos caluniados, quando o mundo, a sociedade não nos aceita, não nos entende, quando eu e você vivemos de forma diferente e isso desagrada muita gente, quando você fala a verdade, quanta gente que poderia ser beneficiado com uma mentira nossa. Então as pessoas criticam, falam mal, atiram pedras. E você, eu e você, temos que estar preparados para perdoar, como Estevão. Perdoar aquele que nos ofende, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem tirar a nossa vida. Pai, perdoa-lhes, não lhes impute este pecado, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando as pessoas maltratam, não entendem a nossa maneira de viver, não aceitam, criticam, a gente só tem que perdoar e interceder e orar como Estevão, neste momento crucial da vida dele. É claro, ele já tinha visto a glória de Deus, ele já tinha visto o céu aberto, ele já tinha visto o Senhor Jesus de pé à direita de Deus Pai, ele já estava convicto que ele ia para o céu. Então para ele foi fácil, mas para nós também, se nós não passarmos pelas dificuldades, não vai ser fácil para nós. Pode se tornar fácil para nós se nós passarmos pelas dificuldades. Então ele estava tranquilo, e ele orava, versículo 59, e apedrejavam Estevão, que orava e dizia. Ele estava orando, ele estava rezando, ele estava intercedendo por aqueles que estavam matando ele. Agora ninguém pode falar nada para nós, que a gente já se dói, a gente já fica magoado, a gente já quer se vingar, a gente já quer troco, quer dar o troco. Esse é o grande defeito da humanidade. É por isso que está lá, do jeito que está lá, Israel, Palestina, Hamas, tudo que está acontecendo.
Se a gente fizesse, se o ser humano fizesse como Estevão, Senhor, Jesus recebe o meu espírito, posto do joelho, exclamou em alta voz, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fecha os teus olhos. Deus, dai no Senhor um coração manso e humilde como o do Senhor Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Que o Senhor possa nos ajudar a ser humildes, a ser simples, a perdoar, a aceitar, a orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Nós renunciamos em nome de Jesus a toda impaciência, a todo nervosismo, a toda raiva, a todo ódio, mágoa, ressentimento, toda vingança. A vingança cabe ao Senhor, a vingança é do Senhor. Ajude-nos, Senhor, e nos dê o espírito de coragem. Esse mesmo Espírito, Senhor, que agiu em Estevão, que agia nos apóstolos, nós acreditamos que é Ele que age em nós. A palavra de Deus ainda ensina que eles saíam por todos os lugares, no meio daquele cenário de perseguição, de lutas. Eles estavam pregando no templo e nas casas, diz a palavra. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que Ele abençoe a nossa missão, Senhor, entregue em Tuas mãos, o Ministério Restaurando Famílias, que o Senhor possa abrir as portas das casas, Senhor, para que nós possamos levar a Tua mensagem. O mesmo Espírito que agiu naquele tempo nos apóstolos, que a Bíblia narra, que eles pregavam nas casas. Vou até pegar aqui para ficar confirmado. Seria, não precisa você pegar, você pode até estudar na sua casa, você já pegou, é claro também, mas é o 5, versículo 42. 5:42 de Atos. A nossa missão de visitar a família é de Deus, é do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu lá no início, 2000 anos depois, Ele age em cada um de nós. E nós fazemos essa missão, porque é de Deus. Versículo 42. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Abençoa a nossa missão, Senhor, casas de família. Todas as famílias que nós visitamos neste ano de 2023, nós entregamos em Tuas mãos, assim como todas as que nós temos visitado desde o ano de 2006 para cá, que eu tenho visitado famílias. Peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de todas essas famílias. Esse término de ano ainda, acreditamos que ainda haveremos de visitar família, mas desde já entregamos em Tuas mãos. Que o Senhor possa capacitar, Senhor, essas pessoas que estão aqui comigo, que fazem parte dessa missão, desse ministério. Que o Senhor possa batizar com os dons carismáticos do Espírito Santo, para que tenhamos discernimento, para que espiritualmente possamos proporcionar, por intermédio da Tua graça e do Teu Espírito, cura e libertação para as pessoas. Batiza, Senhor, com os dons carismáticos, dom de visualização, os dons que o Senhor achar que é necessário para cada um de nós. Unge e capacita cada um de nós para fazer a Tua obra, para levar a Tua palavra, para levar a Tua mensagem. As pessoas que haveremos de visitar nesse término de ano ainda, e todas as casas de família que haveremos de visitar no ano de 2024, desde agora, estamos caminhando agora para o final de ano, já mês de novembro, já podemos estar orando nesse sentido, entregando nas mãos do Senhor, para que possamos fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer que nós
façamos pelas famílias e por todos os lugares onde nós formos, Senhor, que nós possamos ser testemunho de Ti. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, e nos ajude com a Tua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que estamos aqui, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de E nós. pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, fique sobre nossas vidas, nossa missão, sobre nossa casa, nossa família, sobre todos nós, sobre o povo dessa cidade, que fica a bênção do nosso Deus que é todo-poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo do YouTube, ficam com Deus, Deus nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa agir e se manifestar na tua vida e te ajudar a tomar decisões. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Ficam com Deus e até mais. Amém.